1 Crônicas 8. Ora, Benjamim gerou Belá, o seu primogênito, Asbel, o segundo, e Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafá, o quinto. E os filhos de Belá foram Adar, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Auá, e Gera, e Sefufã, e Urão. E estes são os filhos de Eude, estes são os cabeças dos pais dos habitantes de Geba, e os que foram levados para Manaate, e Naamã e Aías, e Gera, ele os levou, e gerou Uzá e Ailude. E Saaraim gerou filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baará. E ele gerou de Odes, sua esposa, Jobabe e Zíbia, e Messa e Malcã, e Jeus, e Saquias, e Mirma, estes foram os seus filhos, cabeças dos pais. E de Uzim ele gerou a Bitube e Eupaal. Os filhos de Eupaal, Eber e Mizã, e Semede, que edificou Ono e Lode, com as suas aldeias, também Berias e Sema, que foram cabeças dos pais dos habitantes de Aijalon, que expeliu os habitantes de Gate. E Aiô, Sasaque e Jerimote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Ispa, e Joá, os filhos de Berias, e Zebadias, e Mesulão, e Isque, e Eber, e Ismerai, e Isilias, e Jobabe, os filhos de Eupaal, e Jaquim, e Zicre, e Zabde, e Elianai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, os filhos de Simei, e Ispan, e Eber, e Eliel, e Abdon, e Zicre, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifdeias, e Penuel, os filhos de Sasaque, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram os cabeças dos pais pelas suas gerações, chefes. Estes habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja esposa tinha o nome de Maaca, e o seu filho primogênito, Abdon, e Zur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zecar, e Miclote gerou Simeia. Estes também habitaram em Jerusalém com seus irmãos diante deles. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquizua, e Abinadab, e Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou Jeoada. E Jeoada gerou Alemete, e Asmavete, e Zinri. E Zinri gerou Moza, e Moza gerou Bineá. Rafa foi o seu filho, Eleasa seu filho, Azel seu filho, e Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Asricão, Bocro, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram os filhos de Azael. E os filhos de Ezeque, o seu irmão, foram Ulão, e o seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E os filhos de Ulão foram homens fortes e valentes, arqueiros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos. 150. Todos estes são os filhos de Benjamim. 1 Crônicas 9. Assim, todo Israel foi contado pelas genealogias, e eis que eles estão escritos no livro dos reis de Israel e Judá, que foram levados para a Babilônia por causa das suas transgressões. Ora, os primeiros habitantes que moraram nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. E em Jerusalém habitaram dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, e todos os dos filhos de Efraim e Manassés, Utai, o filho de Amiúde, o filho de Onri, o filho de Inri, o filho de Bani, dos filhos de Perez, o filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel, e os seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, o filho de Mesulão, o filho de Odavias, o filho de Asenuá,
e Ibneias, o filho de Jeroão, e Elá, o filho de Uzi, o filho de Micre, e Mesulão, o filho de Cefatias, o filho de Reuel, filho de Ibnijas, e os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais na casa dos seus pais. E dos sacerdotes Jedaías e Jeoiaribe e Jaquim e Azarias, o filho de Ilquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadok, o filho de Meraiote, o filho de Ahitube, o regente da casa de Deus, e Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pazur, o filho de Malquias, e Masai, o filho de Adiel, o filho de Jazera, o filho de Mesulão, o filho de Mesilemite, o filho de Imer, e os seus irmãos, cabeças da casa dos seus pais, 1.760 homens capacitados para a obra do serviço da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, o filho de Hassubi, o filho de Asricão, o filho de Assabias, dos filhos de Merari, e Bacar, Eres e Galau, e Matanias, o filho de Mica, o filho de Zicre, o filho de Asaf, e Obadias, o filho de Semaías, o filho de Galau, o filho de Gedutum, e Berequias, o filho de Asa, e o filho de Eucana, que habitou nas aldeias dos Netofatitas. E os porteiros foram Salum, e Acube, e Talmon, e Aimã e os seus irmãos. Salum foi o chefe, que até agora servia no portão do rei, em direção leste. Eles foram porteiros nos acampamentos dos filhos de Levi. E Salum, o filho de Coré, o filho de Ebeazaf, o filho de Corá, e os seus irmãos, da casa de seu pai, os coraitas, estavam sobre a obra do serviço, guardadores dos portões do tabernáculo, e os seus pais, estando sobre o serviço do Senhor, foram os guardadores da entrada. E Finéias, o filho de Eleazar, foi o regente sobre eles em tempos passados. E o Senhor esteve com ele. E Zacarias, o filho de Meselemias, era o porteiro da porta do tabernáculo da congregação. Todos estes que foram escolhidos para serem porteiros nos portões foram 212. Estes foram considerados pelas suas genealogias nas suas aldeias, aos quais Davi e Samuel, o vidente, ordenaram ao seu ofício. Eles e os seus filhos tinham a supervisão dos portões da casa do Senhor, guardavam a casa do tabernáculo. Nos 4 lados estavam os porteiros, em direção leste, oeste, norte e sul. E os seus irmãos, os quais estavam nas suas aldeias, deveriam vir com eles depois de 7 dias, de tempos em tempos. Porque estes levitas, os 4 porteiros-chefes, estavam no seu ofício designado e encarregados das câmaras e tesouros da casa de Deus. E eles se alojavam ao redor da casa de Deus, porque a guarda estava sobre eles, e lhes cedia a cada manhã a sua abertura, e alguns deles tinham por incumbência os vasos da administração, e de modo que deveriam trazê-los para dentro e para fora para a contagem. Alguns deles também foram indicados para a supervisão dos vasos, e de todos os instrumentos do santuário, e de farinha fina, e do vinho, e do óleo, e do incenso, e das especiarias, e alguns dos filhos dos sacerdotes fizeram um unguento das especiarias, e Matitias, um dos levitas, que foi o primogênito de Salum, o coraíta. Assim, Salum, o coraíta, tinha por ofício as coisas que eram feitas nas panelas, e outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, estavam a cargo do pão da proposição, de prepará-lo a cada Shabat. E estes são os cantores-chefes dos pais dos levitas, que permanecendo nas câmaras estavam livres, pois eles eram empregados naquela obra dia e noite. Estes pais dos levitas foram chefes ao longo das suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou Jeiel, o pai de Gibeão. E o nome da sua esposa era Maaca, e o seu filho primogênito, Abdon.
Depois Ur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou Simeia. E estes também habitaram com os seus irmãos em Jerusalém, defronte aos seus irmãos. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. E Saul gerou Jonatas, e Malquizua, e Abinadab, e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou Jairá, e Jairá gerou Alemete, e Asmavete. E Zinri gerou Moça, e Moza gerou Bineá. E Refaías, seu filho, Eleasa, seu filho, Azel, seu filho, e Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Asricão, e Bocro, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. 1 Crônicas 10. Ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos no monte de Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul, os seus filhos, e os filisteus mataram os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua. E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram, e ele foi ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Desembainha a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos ultrajar-me. Porém o seu escudeiro não quis fazê-lo, porque ficou muito temoroso. Assim Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. E quando o seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a espada e morreu. Assim Saul morreu, e os seus 3 filhos e toda a sua casa morreram juntos. Todos os israelitas que estavam no vale, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. E vieram os filisteus e nelas habitaram. E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E quando o tinham despido, tomaram a sua cabeça e a sua armadura e as enviaram para a terra dos filisteus para anunciar as novas para os seus ídolos e ao povo. E eles colocaram a sua armadura na casa dos seus deuses e prenderam a sua cabeça no templo de Dagom. E quando todo o Jabes de Gileade ouviu tudo o que os filisteus haviam feito a Saul, levantaram-se todos os homens valentes e removeram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram para Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo do carvalho de Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu pela sua transgressão que ele cometeu contra o Senhor, a saber, contra a palavra do Senhor, a qual ele não guardou, e também por pedir conselho a uma que tinha um espírito familiar ao consultá-la, e não consultou o Senhor. Portanto, ele o matou e transferiu o reino para Davi, o filho de Jessé. Então todo Israel se reuniu. 1 Crônicas 11. Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E além disso, em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazias Israel sair e entrar, e o Senhor teu Deus te disse: Tu pastorearás o meu povo Israel, e tu serás soberano sobre Israel. Portanto, vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. E o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel, de acordo com a palavra do Senhor por Samuel. E Davi e todo Israel foram até Jerusalém, a qual é Jebus, onde estavam os jebuseus, os habitantes da terra. E os habitantes de Jebus disseram a Davi: Tu não virás para cá. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Assim Joabe, o filho de Zeruia, subiu primeiro e foi chefe. E Davi habitou na fortaleza. É por isso que a chamaram de cidade de Davi. E ele edificou a cidade ao redor, a saber, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o restante da cidade.
Assim Davi se tornou cada vez maior, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes também são os chefes dos homens valentes que Davi tinha, que se fortaleceram com ele no seu reino, e com todo Israel, para fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor acerca de Israel. E este é o número dos homens valentes que Davi tinha. Jazobeão, um Aquemonita, o chefe dos capitães. Ele ergueu a sua lança contra 300 de uma só vez. Os matou. E depois dele estava Eleazar, o filho de Dodô, o Aoita, que era um dos 3 homens valentes. Ele estava com Davi em Pas-damim, e ali os filisteus estavam reunidos para a batalha, onde havia uma parte do campo cheia de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E eles se puseram no meio daquela parte, e o livraram, e mataram os filisteus, e o Senhor o salvou com um grande livramento. Ora, 3 dos 30 capitães desceram até a rocha a Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus acampou no vale dos Refaíns. E Davi estava então no forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E Davi desejou e disse: Ah, se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e a trouxeram até Davi. Porém Davi não quis beber dela, mas derramou-a para o Senhor, e disse: O meu Deus me proíba de fazer esta coisa. Beberei eu o sangue destes homens que colocaram as suas vidas em risco? Porque com o risco das suas vidas eles a trouxeram. Por isso ele não quis beber dela. Estas coisas fizeram estes 3 poderosos. E Abisai, o irmão de Joabe, foi o chefe dos 3. Por erguer a sua lança contra 300, ele os matou, e teve nome entre os 3. Dos 3, ele foi mais ilustre do que os 2, porque ele foi o capitão deles. Todavia, não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente de Cabzeel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão em uma cova, em um dia com neve. E ele matou um egípcio, um homem de grande estatura, com 5 côvados de altura. E na mão do egípcio estava uma lança semelhante a um eixo de tecelã. E desceu até ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve nome entre os 3 homens valentes. Eis que ele foi ilustre entre os 30, mas todavia não alcançou os 3 primeiros. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Além disso, os homens valentes dos exércitos foram Azael, o irmão de Joabe, Elanã, o filho de Dodô de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, o filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Elede, o filho de Baaná, o Netofatita, Itai, o filho de Ribai, de Gibeá, que pertencia aos filhos de Benjamim, Benai, o Piratonita, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saal-bonita, os filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, o filho de Sage, o Ararita, Aião, o filho de Sacar, o Ararita, Elifal, o filho de Ur, Éfer, o Mequiratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, o irmão de Natã, Mibar, o filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, o filho de Alai, Adina, o filho de Sisa, o Rubenita, um capitão dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, o filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Samá e Jeiel, os filhos de Otão, o Aroerita,
Jadiel, o filho de Sinri, e Joã, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai, e Josavias, os filhos de Eunaão, e Itma, o Moabita, Eliel, o Obed, e Jaaziel, o Mesobaíta. 1 Crônicas 12. Ora, estes são os que vieram até Davi em Ziclag, enquanto ele ainda se mantinha enclausurado por causa de Saul, o filho de Quis, e eles estavam entre os homens valentes. Ajudadores da guerra. Eles estavam armados com arcos e podiam usar tanto a mão direita como a esquerda para lançar pedras e atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, de Benjamim. O chefe era Aiezer, depois Joás, os filhos de Semaá, hoje Beatita, e Giseel, e Pelete, os filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, um homem poderoso entre os 30 e sobre os 30, entre os 30 e sobre os 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Isias, e Azarel, e Joézer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, os filhos de Jeroão, de Gedor. Os Gaditas também foram juntar-se a Davi na fortaleza no deserto, homens de força e homens de guerra, aptos para a batalha, que eram capazes de empunhar escudo e broquel, cujas faces eram como as faces de leões, e eram tão ágeis como os cabritos sobre os montes. Ézer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes foram os filhos de Gade, capitães do exército. Um dos menores esteve sobre uma centúria, e o maior sobre 1.000. Estes são aqueles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele tinha alagado todas as suas margens, e afugentaram todos dos vales, tanto na direção leste como na direção oeste. Alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi, ao lugar forte. E Davi saiu para se encontrar com eles e lhes falou, dizendo: Se vós viestes em paz até mim para me ajudar, o meu coração estará ligado a vós. Mas se viestes para me traíres diante dos meus inimigos, vendo que não há erro nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais olhe sobre isto e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, que era chefe dos capitães, e ele disse: Somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz esteja contigo, e paz seja com os teus ajudadores, porque o teu Deus te ajuda. Então Davi os recebeu e fez deles capitães das tropas, e ali se prostraram alguns de Manassés para Davi, quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas eles não lhe ajudaram, porque os senhores dos filisteus, mediante conselho, o repeliram, dizendo: Ele passará para o lado do seu mestre Saul, com perigo de nossas cabeças. Enquanto ele seguia para Ziclag, prostraram-se ali diante dele, de Manassés, Adna e Josabade, e Gediael e Micael, Josabade e Eliú, Ziletai, capitães dos milhares que eram de Manassés. E eles ajudaram Davi contra o bando dos salteadores, porque eles eram todos homens fortes e valentes, e eram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que este foi um grande exército, como o exército de Deus. E estes são os números dos chefes que estavam prontamente armados para a guerra, e vieram para Davi em Hebrom, para transferir o reino de Saul
para ele. De acordo com a palavra do Senhor, os filhos de Judá, que empunhavam escudo e lança, eram 6.800, prontamente armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens fortes e valentes, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. E Joiada foi o líder dos aronitas. E com ele estavam 3.700. E Zadok, um jovem forte e valente, e da casa do seu pai 22 capitães. E dos filhos de Benjamim, a parentela de Saul, 3.000. Porque até aquele momento a maior parte deles havia mantido a guarda da casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800, homens fortes e valentes, afamados por toda a casa dos seus pais. E da tribo de Manassés, 18.000, os quais foram designados por nome para virem fazer de Davi rei. E dos filhos de Issacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos para saber o que Israel deveria fazer. Os cabeças deles eram 200, e todos seus irmãos estavam sob o seu comando. De Zebulon, os que saíram para a batalha, perito na guerra, com todas as armas de guerra, 50.000, os quais conseguiam ordenar a batalha. Eles não eram de duplo coração. E de Naphtali 1.000 capitães, e com eles, com escudo e lança, 37.000. E dos danitas, peritos em guerra, 28.600. E de Asser, os tais que saíam para a batalha, peritos em guerra, 40.000. E no outro lado do Jordão, dos Rubenitas e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda espécie de instrumentos de guerra para a batalha, 120.000. Todos estes homens de guerra que conseguiam ordenar a batalha vieram com um coração perfeito para Hebrom, para fazer de Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel era um só coração para fazer de Davi rei. E ali eles estiveram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhe tinham preparado. Além disso, aqueles que lhes estavam próximos, a saber, de Issacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulas e sobre bois e carne, farinha, bolos de figos e cachos de uvas passas e vinho e azeite e bois e ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. 1 Crônicas 13. E Davi consultou os capitães de milhares e centúrias e cada líder. Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parecer bom aos nossos irmãos em todos os lugares que restaram em toda a terra de Israel, e com eles também os sacerdotes e levitas, os quais estão nas suas cidades e arredores, para que eles possam se juntar a nós, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque a coisa era correta aos olhos de todo o povo. Assim, Davi reuniu todo o Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E Davi e todo Israel subiu para Baalá, isto é, para Kiriat Jearim, a qual pertencia a Judá, para de lá trazer a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E eles carregaram a arca de Deus em uma carruagem nova, da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô conduziram a carruagem, e Davi e todo o Israel se alegravam diante de Deus com toda a sua força, e com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com adufes, e com símbolos, e com trombetas. E quando eles chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E a ira do Senhor foi acesa contra Uzá. E ele o feriu, porque pôs a mão na arca, e ali morreu diante de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzá, porquanto aquele lugar é chamado de Perez Uzá até este dia. E Davi ficou com temor de Deus naquele dia, dizendo: como trarei para mim a arca de Deus? Assim, Davi não trouxe a arca
até ele na cidade de Davi, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-edom 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. 1 Crônicas 14. Ora, Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros até Davi, e madeira de cedro, com pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E Davi percebeu que o Senhor lhe havia confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por causa do seu povo Israel. E Davi tomou mais esposas em Jerusalém, e Davi gerou mais filhos e filhas. Ora, estes são os nomes dos seus filhos, os quais ele teve em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar e Elisua, e Eupelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. E quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E Davi ouviu isto e saiu contra eles. E os filisteus também vieram e se espalharam no vale dos Refaíns. E Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos entregarás. E o Senhor disse a ele: Sobe, porque amanhã eu os entregarei na tua mão. Assim, eles subiram até Baal-Perazim, e Davi os feriu ali. Então Davi disse: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão, como o irromper de águas. Porquanto chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E quando eles haviam deixado ali os seus deuses, Davi deu um mandamento, e eles foram queimados com fogo. E os filisteus mais uma vez se espalharam ao longe no vale. Portanto, Davi voltou a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subas atrás deles. Desvia-te e vem sobre eles defronte as amoreiras. E será que quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, sairás para a batalha? Porque Deus saiu adiante para ferir o exército dos filisteus. Davi, portanto, fez como Deus lhe ordenou. E eles feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer, e a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor trouxe o temor a ele sobre todas as nações. Amém.